grandes bilionários financiam grupos esquerdistas? Como as ditaduras comunistas conseguiram sobreviver tanto tempo, mesmo sendo desastres econômicos? Por que os Estados Unidos está se movendo na direção do socialismo? E o que essas coisas têm a ver umas com as outras? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Hoje eu vim fazer resenha desse livro maravilhoso, Política, Ideologia e Conspirações. Ele é do Gary Allen e do Larry Abraham e foi publicado pela Faro Editorial. É um livro curtinho, são 144 páginas, mas é um livro com muita informação. Um livro excelente que dá para você ler, assim, não vou dizer num dia, porque a quantidade de informação é realmente muito grande. Mas assim, em uma semana dá para você ler tudo e eu recomendo muito. Bom, vamos começar com o título. Eu não creio que o título seja muito bom, porque política, ideologia e conspirações dá a entender que os autores vão falar sobre várias conspirações políticas. Fica uma coisa assim, parece terraplanista e não é nada disso. Os autores, eles vão falar, na verdade, sobre o metacapitalismo. Se você já teve acesso aos livros, às aulas do professor Olavo, você sabe do que se trata. Para quem não teve acesso a esse conteúdo, eu vou resumir aqui para vocês. O metacapitalismo é a ideia de que grandes capitalistas que ficaram ricos com o livre mercado, na época em que ainda existia um mercado relativamente livre, que são agora os bilionários do mundo, eles não querem mais ficar sujeitos às leis do livre mercado, à concorrência legítima. Eles agora querem controlar o governo e a economia de modo a preservar e aumentar as suas fortunas e impedir que os concorrentes consigam crescer. Então, não é mais um capitalismo, um sistema de livre mercado. É como se fosse uma máfia que o professor Olavo, aqui no Brasil, explicou muito bem como age, quais são as estratégias, os objetivos. E essa máfia, ela não apenas ela quer preservar e expandir a sua fortuna e o seu poder, como o objetivo dela é controlar o mundo de modo geral. E aqui os autores vão nos contar a história desse círculo do poder. É uma história assim dos donos do mundo ou dos que pretendem ser os donos do mundo. Então o livro vai começar. Eu entendi até porque eles escolheram esse título. Porque ele realmente vai falar do que é tido como teoria da conspiração. O título original, se não me engano, é None Dare Call It Conspiracy. Ninguém se atreve a chamar de conspiração. Porque quando se fala de metacapitalismo, muitas pessoas desinformadas vêm logo dizendo que é teoria da conspiração. Eu não vou ficar nem um pouco surpresa se alguém vier nos comentários dizer que os autores estão doidos, que o Olavo de Carvalho era doido, que isso tudo é teoria da conspiração. A gente sabe que isso acontece, né? Mas os autores aqui, eles vão mostrar tudo muito bem documentado, como esse processo de ganho de poder, de investida contra as instituições livres, funcionou. Com foco, obviamente, nos Estados Unidos. Mas, assim, você lendo, você pode estar em qualquer lugar do mundo que você vai conseguir visualizar as similaridades com o que está acontecendo no seu país. Porque é um processo global, certo? Os autores vão começar logo combatendo essa resistência que muita gente tem em acreditar que um grupo de pessoas possa se unir para tentar controlar os rumos da política. Sendo que muitas vezes, quando a gente ouve falar de conspirações que aconteceram no passado,
a gente acha bastante razoável, a gente acredita. Inclusive, muitas são ponto pacífico na historiografia, como, por exemplo, conspirações que aconteceram no Império Romano, sendo que quando a gente fala de grupos que se juntam para tentar obter poder hoje em dia, muitas pessoas já tratam logo como teoria da conspiração. Sendo que se a gente for pensar, a política, ela na verdade ela é feita disso, de grupos que se unem para tentar mudar os rumos do país, do mundo. Se você for pensar bem, um partido político nada mais é do que uma conspiração nesse sentido. As pessoas que têm um objetivo em comum se juntam ali e tentam chegar ao poder por meios mais ou menos legítimos, dependendo do partido, e para tentar afetar os rumos do que vai acontecer. Então, não faz sentido nenhum a gente tomar essa ideia de conspiração como se fosse algo fantasioso. Existem os grupos que se unem às claras e existem os grupos que se unem às escondidas para tentar afetar os rumos do mundo. E os autores vão falar, como eu disse, desse grupo de metacapitalistas que se reúne mais ou menos às escondidas para tentar concentrar mais poder nas suas mãos. Tanto poder político como poder econômico, que vão, na verdade, de mãos dadas. Os autores vão, inclusive, mostrar como esses metacapitalistas financiam diferentes partidos políticos e diferentes grupos, principalmente de esquerda, para consolidar o seu poder. Que a gente sabe que a banda toca do modo como quem paga os músicos deseja. Quem está ali com o dinheiro vai invariavelmente controlar o poder político de fato, certo? Isso acho que não cabe nem discussão aqui. Quem está pagando decide como as coisas vão ser. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que tem os metacapitalistas a ver com o socialismo? Por que eles iriam patrocinar uma causa cujo objetivo é tirar o dinheiro deles e distribuir entre os pobres? Não faz sentido à primeira vista, certo? Mas, na verdade, faz sentido se a gente analisar bem, como os autores vão mostrar aqui no livro. E como o saudoso professor Olavo também já explicou pra gente. O socialismo, ele não é um programa de distribuição de riquezas para os pobres. É um projeto que dá poder para a elite. O que o socialismo faz é retirar poder do indivíduo comum e dar poder ao Estado. E por que isso interessa aos metacapitalistas? Primeiro, que o socialismo vai impedir que a concorrência cresça. A pessoa comum, ela vai estar controlada de tantos modos que ela não vai conseguir fazer uma oposição econômica a esses metacapitalistas. Além disso, com o poder concentrado no governo, esse governo fica mais fácil de controlar, de ser controlado por esses metacapitalistas. Então, o objetivo deles com o socialismo é retirar o poder do cidadão comum, concentrar o poder no Estado, para que depois esse Estado seja mais facilmente controlado. E isso, obviamente, com todos os estados ao redor do mundo. E o objetivo depois, uma vez que todos esses estados tenham se tornado socialistas, tem essa grande concentração de poder no topo, e esse topo seja controlado por essa elite, é formar um governo mundial, uma federação mundial das repúblicas socialistas, que obviamente vai ser controlada por esses donos do mundo. Então, o objetivo é tornar tanto as pessoas quanto as nações presas mais fáceis desse controle. E isso é feito de diversas maneiras. Uma é financiando grupos de esquerda, e isso não é de agora, não começou com o Jorginho, vocês sabem quem, não vou dizer o nome aqui para o YouTube não encrencar comigo, mas isso já vinha desde o século XIX. Se você for pensar, por exemplo, na Revolução Russa, na verdade,
Lenin e depois até Stalin, eles foram financiados por grandes banqueiros internacionais que tinham como objetivo exatamente o que eu falei antes, que o comunismo se alastrasse e que as nações ficassem fragilizadas e pudessem ser melhor controladas. Isso aconteceu também na Primeira Guerra Mundial, onde esses banqueiros internacionais financiaram os diferentes lados do conflito para ganhar independentemente de qual fosse o desfecho da guerra e para controlar esses países. As guerras, de modo geral, elas são muito apreciadas por essa elite financeira, porque a guerra ela aumenta muito os gastos do governo e muitas vezes o governo tem que pedir um empréstimo. Ele vai pedir um empréstimo para quem? Para esses grandes banqueiros internacionais. E quando você coloca um credor seu, você tem um inimigo para esse credor, primeiro você ganha dos dois lados. Você ganha emprestando dinheiro a juros, obviamente, para o lado A e para o lado B. E também você faz uma pressão para que ambos te paguem. Então, é uma situação que, do ponto de vista dessa elite financeira, só traz vantagens. Como, aliás, é o caso de qualquer medida que faça o gasto do governo aumentar. Eles querem que os governos se endividem, porque quanto mais os governos ficarem endividados, mais eles ficam dependentes dessa elite financeira. Um outro motivo porque eles apoiam tanto o socialismo, porque ele prega esse aumento do Estado com mais gastos, o que inevitavelmente leva o Estado a ficar deficitário. E o Estado ficando deficitário, necessitando de empréstimos, o Estado fica na mão dessa elite financeira. Eles usam então esse controle que eles têm dos governos para fazer com que esses governos aprovem cada vez mais leis que permitam que essa elite financeira tenha cada vez mais um controle maior do sistema financeiro. Então eles têm, na verdade, todos os recursos do mundo à mão e procuram consolidar esse poder. E como eu disse, se algum governo resiste, é facílimo você financiar ou a oposição dentro desse país em particular, ou você financia algum outro governo que seja inimigo desse governo em alguma guerra. Então não tem como essa elite financeira perder nesse esquema. Se eles controlaram o dinheiro, eles controlaram tudo. E o livro vai mostrando como eles conseguiram controlar esse poder financeiro, com foco, como eu disse, nos Estados Unidos, com a criação, por exemplo, do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, que muita gente acredita que é nacionalizado, mas ele, na verdade, é controlado por essa elite financeira. E aí eles vão, para aumentar o seu poder e a fortuna, criando políticas econômicas de modo a provocar o caos, de modo a subir a inflação. São manipulações que fazem com que o cidadão comum ele vá perdendo poder financeiro e liberdade econômica, e essa elite vai ganhando mais das duas coisas. Isso não apenas nos Estados Unidos, que é o foco aqui do livro, mas ao redor do mundo. Obviamente que as pessoas resistem em determinados países mais do que outros. Então, muitas vezes, esse processo ele é feito aos poucos, através do controle da mídia, do sistema educacional, do sistema financeiro. Essa elite ela procura ir movendo o discurso público sempre mais à esquerda. Então, se você for ver, até a direita, com o passar do tempo, ela vai ficando cada vez mais esquerdista, cedendo espaço e apoiando medidas que há, 50 anos atrás seriam impensáveis para a direita. A janela de Overton ela vai se movendo sempre mais à esquerda, de modo que o que seria considerado extrema esquerda há 10 anos atrás, hoje em dia é considerado moderado. Vocês estão entendendo como é que funciona? Do mesmo jeito
coisas que seriam consideradas moderadas há 15 anos atrás, hoje em dia são vistas como extrema-direita. Aí, ao mesmo tempo, cria-se essa ilusão de que há opções com diversos partidos políticos, etc. Mas as opções que essa elite disponibiliza para o povo, elas são sempre à esquerda. Não existe nenhuma opção tolerada por esse establishment que seja realmente uma posição de direita. Vocês estão entendendo? Essa elite, ela não precisa se preocupar com o seu patrimônio financeiro. As leis que tiram a liberdade econômica da população e o poder financeiro não as afetam. Elas põem muitas vezes, elas criam leis de modo a proteger o seu patrimônio ao mesmo tempo que elas estão espoliando os outros. Por exemplo, muito do dinheiro dessas grandes famílias, dessa elite, Rothschild, Rockefeller, Morgan, estão em fundações filantrópicas que não pagam impostos, e essas fundações, elas são, na verdade, o quartel-general dessa elite, e elas vão não apenas preservando a fortuna dessas famílias, mas vão distribuindo dinheiro para várias organizações políticas que estão promovendo esse esquema que faz com que elas consolidem poder, tanto político quanto financeiro. Como eu disse antes, se você tem intimidade com o pensamento do professor Olavo de Carvalho, esse livro assim não vai ser nenhuma grande novidade para você. Mas eu recomendo do mesmo modo, porque ele vai resumir essa questão toda do metacapitalismo numa linguagem bastante acessível e tudo num livro só, o que fica assim bem cômodo para a gente pesquisar. E além disso, ele vai trazer a cronologia de como esse poder dos metacapitalistas ele foi crescendo. Então, por exemplo, tem aqui um capítulo só sobre o financiamento da Revolução Bolchevique, tem um capítulo explicando como o socialismo é um instrumento desses super ricos. É uma coisa bastante organizada que faz com que o estudo fique muito mais fácil. Eles também trazem muitas fotos de personagens importantes que eles estão citando aqui no livro, para a gente conseguir saber quem é quem. Além disso, deixa eu achar aqui, tem vários quadros ao longo do livro que facilitam muito a gente visualizar o que eles estão explicando. Principalmente os quadros em que eles vão relacionando pessoas com outras pessoas, pessoas com determinadas organizações. Deixa eu achar um aqui para vocês. Espera aí um instantinho. Aqui, ó. Estão vendo? Dá pra a gente ver quem é relacionado com quem, com qual instituição, o que também ajuda bastante. E no final do livro, o que eu curti também é que eles não apenas apontam o problema, como eles dão dicas pra gente de como a gente pode resistir. Uma dessas dicas que eu estou implementando aqui é a gente desmascarar essa conspiração, a gente informar as outras pessoas sobre o que está acontecendo, quem realmente procura dirigir os acontecimentos do mundo. Aqui é importante frisar, como o professor Olavo falava, que a gente não está falando aqui de Illuminati, reptiliano, esses absurdos que a gente muitas vezes encontra na internet. São pessoas reais de carne e osso que têm uma sede de poder. Obviamente, elas não conseguem controlar tudo, embora o objetivo seja esse. Então, existe um espaço onde a gente pode resistir. E hoje em dia, com a internet, com essa descentralização da informação, e principalmente com as pessoas acordando para o modo como a mídia é enviesada, a gente tem uma excelente oportunidade para desmascarar esse cartel.
É interessante também, um outro recurso aqui do livro, logo nas últimas páginas, eles trouxeram 14 indicadores de escravidão. É uma lista que, na verdade, foi compilada pelo historiador Warren Carroll e por Mike Georgievich, com 14 pontos em que o cidadão deve ficar atento, porque são os 14 passos para a servidão. Aqui eles colocaram, por exemplo, e aí vocês analisem se isso está acontecendo no país de vocês, independentemente de onde vocês morem. Número 1. Restrições a levar dinheiro para fora do país e a criação ou manutenção de contas bancárias em país estrangeiro. Número 2. Abolição da propriedade privada de armas. Número 3. Detenção de indivíduos sem processo judicial. 4. Exigências de que transações financeiras privadas sejam atreladas a números de registro social, identidade ou quaisquer outros por meio dos quais o governo possa identificá-las e registrá-las em um computador. 5. Uso de leis de educação compulsória para impedir a frequência às escolas privadas existentes. Aqui um adendo meu, ou ao homeschooling. Número 6. Serviço não militar compulsório. Não confunda com serviço militar obrigatório. Serviço não militar compulsório é o governo poder te obrigar a fazer algum outro serviço que não seja militar. Por exemplo, aqui na Áustria, os homens jovens, eles têm a escolha, entre aspas, de ou servir ao exército ou fazer algum trabalho de ordem pública, por exemplo, dirigir ambulância ou trabalhar em asilo, esse tipo de coisa. Isso é um tipo de serviço não militar obrigatório. É disso que os autores estão falando, tá? Bom, continuando. 7. Tratamento psicológico compulsório para alunos de escolas públicas e pessoas que não sejam funcionários do governo. Aí você pode pensar, não, mas que diabo é isso? Pense, por exemplo, nesses programas que já existem em várias empresas da Europa, dos Estados Unidos, em que as pessoas são ensinadas a se desfazerem dos preconceitos que elas têm. Ou aqueles programas de apoio à diversidade, esse tipo de coisa. Vocês sabem do que eu tô falando. Então, é esse o sentido aqui que os autores estão falando. 8. Declaração oficial de que organizações anticomunistas são subversivas e ações legais para suprimi-las. 9. Leis que limitem o número de pessoas que podem se reunir em uma residência privada. 10. Qualquer mudança significativa para dificultar a obtenção ou o uso de passaportes. 11. Controle de preços e salários, especialmente em tempos de paz. 12. Qualquer tipo de registro compulsório no governo do local onde um indivíduo trabalha. 13. Qualquer tentativa de restringir a livre circulação dentro do país. 14. Qualquer tentativa de fazer uma nova lei relevante por decreto executivo, isto é, de fato executada, não apenas autorizada por ordens executivas existentes. E aqui os autores vão dar exemplos de como o presidente Nixon dos Estados Unidos cometeu vários desses passos, indicadores, ao caminho da servidão. O livro ele foi publicado nos anos 70, mas ele não está datado na conspiração que ele está mostrando. Eles vão focar bastante no governo Nixon, porque era o período ali onde eles estavam escrevendo. Mas, de forma alguma, o livro ficou irrelevante. Muito pelo contrário. E até a gente analisando o governo Nixon, a gente vai ver como presidentes posteriores, tanto americanos como de outros lugares, seguiram os mesmos passos. Uma coisa que é importante aqui em relação a isso é que o Nixon, para quem não sabe, era um republicano, tido assim como conservador lá nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo,
tanto o Partido Republicano como o Partido Democrata, eles eram controlados, e ainda são, por essa elite. Então, quando o Nixon foi eleito, ele foi eleito prometendo, fazendo várias propostas conservadoras de Estado pequeno, esse tipo de coisa. Mas quando ele chegou ao poder, o que ele fez foi implementar várias medidas esquerdistas favorecidas por essa elite financeira. Então, é bom a gente ficar esperto para quando aparecer algum presidente se dizendo conservador, de direita, algum candidato, que a gente avalie não apenas o discurso, mas as medidas que estão sendo aprovadas na prática. Se realmente o governo está ficando mais conservador e mais liberal economicamente falando, ou seja, se distanciando do controle desses super ricos, ou se é tudo da boca para fora e o governo está ficando, na verdade, mais inchado e caminhando em direção ao socialismo. Então, eu considero esse livro um recurso excelente. Ele foi publicado aqui no Brasil em 2017. Eu não sei, sinceramente, por que levou tanto tempo para esse livro ser publicado aqui, mas, de qualquer forma, é um recurso importantíssimo. Eu recomendo que todos leiam, inclusive aqueles familiarizados com essa explicação que o professor Olavo dava do metacapitalismo, porque o livro vai entrar em detalhes assim muito interessantes e vai dar um panorama histórico. Os autores infelizmente já morreram, eram ambos historiadores. Então esse livro é de uma perspectiva histórica bastante interessante. Eles também vão citar outros historiadores, tem outros documentos aqui muito importantes. É um livro que eu curti muito, assim, eu teria lido tudo de uma vez, mas eu tinha tanta coisa para fazer que eu tive que parar a leitura em vários momentos, mas assim, foi difícil largar esse livro, porque ele traz muita informação, é muito bem escrito, ele é muito bem pesquisado. Eu considero um livro assim fundamental. Então eu recomendo que, além de você ler, você compartilhe tanto esse vídeo quanto o livro, se você puder, dê de presente, empreste. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho, porque isso é muito importante. E de novo, por favor, compartilhe esse vídeo, porque a gente sabe que esse tipo de conteúdo o YouTube não promove, muito pelo contrário, certo? E é um tema importantíssimo que as pessoas devem ter conhecimento. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima.